somos mais que vencedores. Agradeço a Deus por mais esta oportunidade que, por sua misericórdia, Deus me concede de testemunhar a despeito das tempestades pelas quais todos passamos em nossas vidas e para a qual Ele nos trouxe e porque Ele nos trouxe até aqui. Desejo grato desde já a você que já é inscrito neste canal por seu apoio, incentivo ao compartilhar comigo a palavra de Deus, mas também dar as boas-vindas a você que pela primeira vez assiste a um filme deste canal. Deus, o soberano Criador de todas as coisas, o abençoe em nome de Jesus, seu Filho unigênito, que veio em carne para nos comprar com o seu sangue vertido na cruz. Vamos iniciar a nossa reflexão compartilhando com todos os que nos acompanham neste momento o capítulo 14, versículo 27 do Evangelho de João. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amado em Cristo, o que nós vemos é a ansiedade de atormentar multidões. O que mais percebemos é que nós estamos em meio a uma grande tempestade e muitos, apreensivos, olham para o caminho do mar e não conseguem desvencilhar-se das suas tensões emocionais. Quantos, entre os que já confessaram Jesus como seu Salvador, estão desviando o foco, olhando para o mar revolto, mal percebendo que estão a submergir, a se afogar? Outros, tentando como os que, percebendo o afogamento, ao se aventurarem por águas profundas, começam a debater-se, opondo-se inconscientemente e desesperadamente à ação do salva-vidas, nesse momento um instrumento de Deus. Outros tantos, completamente alheios ao que vem, não conseguem deixar de enxergar, deixam passar os seus dias entretidos com todo o engano do mundo. São pessoas naturais. Esqueceram o maior mandamento de Deus, em Marcos, capítulo 12, versículo 30. Amarás, pois, ao seu teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Também o outro, Marcos 12, 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Mateus, capítulo 22, versículo 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Estaríamos nós atentos aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Estaríamos com ouvidos voltados para escutar a palavra do timoneiro que nos conduz em segurança a despeito das intempéries rumo ao posto seguro? Escutaríamos as batidas do Senhor na porta do nosso coração, nos sinais que vemos à nossa volta? Estaríamos desapercebidos do enorme risco de esquecer as palavras do nosso Mestre, do nosso único Salvador, e, imprudentemente, não guardando em nossas consciências que devemos amar a Deus? Pois está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus nos chama à obediência para cumprir os seus mandamentos, pois mandamentos são leis, e como leis temos a obrigação de cumprir. Todavia, se nos limitarmos a isso,
Diz a palavra de Deus que somos servos inúteis, pois cumprimos apenas o que nos foi mandado, como podemos ler em Lucas 17, versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo quanto vos for mandado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Muitos, porém, não respeitam as autoridades, esquecendo que todas elas foram postas por Deus, devendo a Ele prestar contas e sob seu controle estão. É nosso dever, contudo, viver na dependência do Deus, dos deuses, da autoridade, das autoridades, conforme nos admoesta Deus em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quão facilmente apontamos o dedo para o nosso próximo, não percebendo que ao fazermos isso, temos 3 apontados para nós. Quantas vezes não lembramos que é mandamento do nosso Deus amarmos nossos inimigos, os que falam mal de nós, enquanto nos olham com sorriso na face, acalentam maus pensamentos contra nós, nos caluniam, conforme nos ensina Mateus no capítulo 5, versículo 46. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Será que em nossa vida diária estamos refletindo que o dinheiro e o poder por si só não são maus, pois Deus concede ao homem administrar essas mordomias, porque poderiam ser meios pelos quais o homem poderia beneficiar muitas pessoas. Contudo, são essas mordomias, duras provas, que estão entre as mais difíceis para o homem, pois tendo-as como razão de sua vida em seu coração, jamais se preenche e uma eternidade de vazio, escuridão, sofrimento o espera no lago de fogo. Quantos estão desatentos ao fato de que aqui chegamos ao nascer e nossa partida não tem momento certo? E muitos pensam, se não a maioria, que ela somente ocorrerá após longos anos de prazeres, mas não lembrando que pode terminar a qualquer momento, independentemente de idade. Muitas pessoas idolatram qualquer coisa, especialmente a própria pessoa, a própria beleza, o seu ego. Muitos, mesmo se dizendo cristãos, não creem que Jesus voltará. Há até quem diga que ele já voltou. O homem chegou ao ponto de considerar Jesus um salvador, um caminho, mas não o caminho e o único salvador. Estão presos à sua natureza carnal, sob o controle de seres espirituais da maldade. Por isso, a violência, a corrupção, a inversão dos valores impera. Aos que dizem que ouvem sobre a volta de Jesus desde seus antepassados remotos, mas esquecem o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ele nos comprou com seu sangue vertido na cruz, fazendo-se maldição por nós, pois diz a palavra de Deus que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro,
como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aos que creem no Filho unigênito de Deus como o único Salvador, Ele nos envia o seu Espírito, e o Espírito Santo transfere para o que confessa sinceramente seus pecados a Deus, reconhecendo que o Cordeiro de Deus pagou pelo que jamais poderíamos pagar, os méritos de Cristo, do Senhor Jesus, de graça pela fé, para que pelo ouvir e o ouvir pela pregação, pois assim está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E em Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Não nos assustemos com o que vemos à nossa volta. Mantenhamos-nos em estado de alerta, orando em espírito e em verdade. Pois não é o próximo quem combate contra nós, mas potestades. Contudo, pela misericórdia de Deus, por seu incompreensível amor, nos resgatou da segunda morte, concedendo-nos vida espiritual, pelo único mediador entre Deus e nós humanos, de acordo com o que lemos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A Ele prestar contas e sob seu controle estão. É nosso dever, contudo, viver na dependência do Deus, dos deuses, das autoridades, conforme nos admoesta Deus em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E me fala o coração no Salmo 68, 20. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Tal é a paz que pela graça me concede, que me permite exercer meu trabalho com disposição e com bom ânimo, certo de que sigo pelo bom caminho. Ouçamos sua palavra, cultivando a nossa fé, mantendo-a, seguindo pelo único caminho, não um caminho. Deixemos o catastrófico engano de que nossos atos, nossas palavras, as organizações das quais participemos, a religiosidade, nossos méritos pessoais, nossa lógica, podem nos proporcionar a vida eterna. Vivamos alegres e confiantes em nosso Salvador Jesus Cristo, que nos conduz ao porto seguro de eterna paz, a despeito das tempestades. Ele preservou nossa vida com alegria, cobrindo-me de imerecidas graças, contendo um câncer desapercebido durante mais de um ano, e mantendo-me tranquilo, e me fala o coração no Salmo 68, 20. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Pois não esqueci o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Concluo com Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.